Damas e cavaleiros, vos apresento Hamra de Latafa e Sharaf Blend de Zinmaya. Ambos tendo como notas principais baunilha, canela, fava tonka, pralinê. Mas a pergunta que não quer calar é: será que eles apresentam qualidade nos aspectos matéria-prima, borrifador, longevidade? E além disso, será que eles de fato apresentam algum grau de similaridade com o perfume de Kilian Angel Share? Perscrutaremos estes e outros inúmeros detalhes depois da vinheta. Damas e cavaleiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Pedra e, consoante todos já puderam vislumbrar na intro, nós faremos hoje uma anamnese dupla, uma análise do Hamra de Latafa e do Sharaf Blend de Zinmaya. E a primeira pergunta que nós iremos responder é: eles apresentam inspiração no Angel Share? Eles de fato têm similaridade em relação ao Angel Share? E a resposta é um gritante, um ululante, eu diria: não. Definitivamente não são contratipos do Angel Share. É claro, a única similaridade deles com tal perfume é a proposta da apresentação em forma de copo de whisky. Fora isso, nós não temos semelhança com o perfume de Kilian. Temos sim vibrações do perfume da Armani Stronger With You. Se nós formos analisar de maneira fidedigna e apresentar um contratipo do Angel Share com precisão cirúrgica nas notas, na performance, na qualidade de matéria-prima, podemos apontar sem sombra de dúvida o Sweet From Heaven da casa Interbox Perfumes. Aqui sim temos um contratipo cuja referência é magistralmente representada. Posto isso, nós podemos aqui citar as principais notas que estão presentes em ambos. Diga-se já de passagem que eles têm um grau de semelhança entre si muito grande. Ambos têm nota de canela, baunilha, pralinê, tuberosa, ambos são ambarados, ambos têm fava tonka. E até mesmo na performance são muito próximos. Nós temos o Hamra na concentração Eau de Parfum e o Sharaf Blend na concentração Extrait de Parfum. Quando formos falar de longevidade, abordaremos essa diferença. Sobre essas notas, já que nós temos notas parecidas entre eles, ambos têm canela, baunilha, pralinê, tuberosa, âmbar, etc. Então, nós temos perfumes com comportamentos similares. E o cheiro deles, afinal, trata-se de um cheiro totalmente similar a ponto de serem redundantes na coleção? Responderemos também estas perguntas. Mas antes, é necessário aqui fazer uma anamnese do suco, uma análise das notas antes de fazer uma síntese dos perfumes e dizer se são de fato redundantes ou não, se é redundante tê-los na coleção ou não.
A princípio, a gente pode dizer que são perfumes que apresentam uma nota, durante toda a sua evolução, frutada. Nós temos uma nota deliciosa de tâmara. Temos aqui tâmaras suculentas e que são totalmente arredondadas pelas demais notas. Falando das demais notas, nós temos um acetato de cinamila, temos uma canela muito bem trabalhada, uma canela nada agressiva, nada desafiadora. A baunilha, nós temos uma etilvanilina muito bem trabalhada, trazendo aspectos não só abaunilhados, mas achocolatados, lactônicos, caramelizados. E falando desse aspecto caramelizado, temos também um metilmaltol lindamente trabalhado, um caramelo, o pralinê sendo trabalhado de maneira caramelizada, amendoada, achocolatada. Essa nuance amendoada pode vir aqui não só do pralinê, mas também da fava tonka, que também está presente em ambos. A fava tonka que empresta um aspecto também vanílico, abaunilhado, achocolatado, um aspecto de mel. E temos também a tuberosa. É muito fácil perceber em ambas as fragrâncias um tuberato de metila de muita qualidade, principalmente uma delta nona lactona, trazendo um aspecto floral da tuberosa, mas também trazendo nuances levemente lactônicas aqui também. Além disso, além dessas semelhanças, todos esses traços que estão presentes em ambas as fragrâncias, temos no caso do Hamra duas notas ou duas moléculas ou dois compostos ou dois químicos aromáticos, Akigala Wood e Marronial, que está presente, vale destacar, apenas no Hamra. O Akigala Wood, ele é uma molécula com elementos do patchouli. Nós temos aqui traços, resíduos do patchouli, que são colocados em reação química com uma enzima chamada lacase e que acaba resultando em aspectos picantes, apimentados, traços do patchouli e leves nuances de agarwood, leves nuances de oud. Mas não se preocupe, nós não temos aqui um oud desafiador, exacerbadamente animálico, fecal ou mineral. Temos um oud muito tímido, quase que imperceptível. Sobre esta outra molécula mencionada, Marronial, ela foi, assim como a Akigala Wood, criada pela Givaudan por causa de algumas circunstâncias relacionadas à extração do óleo essencial de lírio. O óleo essencial de lírio, a extração desse óleo essencial, ela é praticamente inviável, contraproducente. Ela é ínfima. A quantidade é tão pequena que podemos dizer que a extração do óleo é quase que impossível, fazendo com que, posteriormente a essa tentativa de extração do óleo essencial, os químicos viessem a criar uma molécula chamada butilfenilmetilpropanol, que traz traços do lírio. Mas, como nem tudo são flores, literalmente, esse composto butilfenilmetilpropanol se mostrou cancerígeno e alergênico. E por esta razão a IFRA, a Associação Internacional de Fragrâncias, fiscalizou o âmbito químico da administração desse produto, dessa matéria-prima, e acabou por proibir o uso nas fragrâncias. Foi então que a Givaudan criou a
molécula do marronial, que traz traços do lírio, traços de magnólia, aspectos macios, levemente florais. E todo esse contexto, todas essas características, nós também temos presente no Sharaf Blend. Ainda sobre a questão das diferenças, nós podemos aqui pontuar algumas coisas. Primeiro, eles têm um grau de similaridade exorbitante. Nós temos todas as características que foram aqui mencionadas presentes em ambos. As características gourmands, amadeiradas, achocolatadas, as nuances florais, as nuances de mel, todas estão presentes em ambas. No caso do Sharaf Blend de Zimaia, nós temos uma sutil diferença apenas na naturalidade. Temos no Sharaf Blend uma naturalidade sutilmente maior, mas algo à luz de um nariz neófito, à luz de um nariz destreinado, novato, totalmente imperceptível. Ao borrifá-lo nas fitas olfativas, na pele, e apresentá-los para um neófito, para um novato, para um nariz destreinado, com certeza ambos se passarão como se fossem o mesmo perfume, o mesmo suco. Se formos abstrair o aspecto que nós sentimos aqui no perfume, nós temos uma sensação de torta de maçã. No caso do Sharaf Blend, esse aspecto está um pouquinho mais presente, mas ambos tendo esse aspecto de torta de maçã. A longevidade de ambos alcançou facilmente 12 horas, a partir disso se apresentando apenas residualmente. Ambos resistiram ao banho. Utilizei ele durante vários climas e circunstâncias e ambos resistiram. Sobre a questão do gênero, são totalmente compartilháveis. Esse aspecto gourmand, esse aspecto de notas comestíveis, de caramelo, pralinê, mel, baunilha, podem atrair as damas, ao passo que, no caso do Sweet from Heaven, que de fato é um contratipo do Angel Share, podemos ter um olhar majoritário, uma preferência majoritária dos cavaleiros, em virtude de uma presença considerável de nuances boozy, nuances alcoólicas de conhaque. Mas, obviamente, tanto no caso do Ramara e do Sharaf Blend, bem como do Sweet from Heaven, podemos ter damas e cavaleiros utilizando as fragrâncias. Em síntese, não compre nenhum destes no blind, não comprem nenhum destes às cegas. Comprem um decante e conheçam por intermédio de uma fração do perfume antes de conhecer os perfumes nos tamanhos aqui apresentados de 100 ml. Em grau de desafio, nenhum destes apresentam grau de desafio. E sobre a longevidade, sobre a concentração, que foi dito outrora, Ramara sendo um eau de parfum, Sharaf Blend um extrait de parfum, é importante aqui pontuar outras questões. Ambos performaram, como já foi dito, alcançando facilmente 12 horas e performaram no aspecto de longevidade de maneira hercúlea, mas no caso do Ramara percebeu-se que a sua projeção foi maior. Todavia, isso se deve ao fato de um procedimento que foi feito com ele e que não foi realizado com o Sharaf Blend. Inclusive, foi uma dica que eu recebi do meu amigo e mestre Renato Pereira de Souza, que nos traz aqui
na plataforma do YouTube excelentes materiais sobre diversos perfumes, que consiste em guardar o perfume durante algumas semanas ou alguns meses e só então, após isso, fazer a análise do perfume. Fazendo isso, nós temos um processo físico-químico que ocorre no perfume que melhora a sua performance e destacam-se algumas notas. No caso do Râmara, destacou-se um aspecto levemente boozy, levemente alcoólico, quase imperceptível. Quando ele chegou, esse aspecto era quase imperceptível. Não era possível notar nuances licorosas, alcoólicas de conhaque em nenhum momento. Depois que ele foi guardado durante algumas semanas, passou mais de um mês, revisitei a fragrância e esse aspecto boozy, esse aspecto alcoólico estava mais presente. É importante salientar que trata-se de apenas 5% do cheiro da fragrância. É um aspecto alcoólico quase que nulo. Aqui no Sweet From Heaven, sim, nós temos um aspecto bem perceptível de conhaque durante a apresentação, durante a briefada inicial e o dry down do perfume. Temos aqui um perfume que a nuance alcoólica domina o perfume de maneira brilhante. O Sharaf Blend já apresenta um pouquinho mais desse aspecto. Antes de eu colocar ele, ainda tenho que guardar ele durante algumas semanas para melhorar esse aspecto performance e aumentar também essa faceta alcoólica. Mas temos aqui o Râmara, que chegou com 0% praticamente de nuances alcoólicas e após ser guardado aumentou para uns 5%. E no Sharaf Blend tivemos um perfume que já chegou com aproximadamente uns 10% dessa nuance alcoólica, mesmo antes de ser armazenado. Mas, em suma síntese, irei guardar o perfume durante algumas semanas, durante alguns meses, para melhorar esse aspecto de performance e projeção, dar um encorpamento ao perfume e ao mesmo tempo destacar um pouco mais estas nuances alcoólicas de conhaque, que estão presentes em ambos de maneira bem tímida. Sobre o borrifador, e aqui eu finalizo falando sobre a qualidade do borrifador. Muitos influencers estão falando do Râmara, dizendo que ele tem um borrifador excelente, maravilhoso, mas nós temos que ser honestos. Trata-se de um borrifador muito econômico. É uma borrifada curta, dispensando uma quantidade bem pequena do suco. É funcional, mas bem econômico. Sua tampa prende bem o perfume. E no caso do Sharaf Blend, nós temos um borrifador melhor no aspecto de quantidade de suco dispensado, mas também funcional. Ambos borrifadores funcionais, apenas fazendo aqui um adendo em relação ao Râmara, que é um borrifador mais econômico. Será que são redundantes? Sim, totalmente redundantes. Apenas um nariz mais treinado e mediante testes e mais testes durante semanas ou até, vamos dizer, praticamente quase um mês, assim como eu fiz, você poderá perceber essas discrepâncias, essas divergências entre eles em relação às matérias-primas, as nuances relacionadas às moléculas, mas em apertada síntese, são perfumes totalmente redundantes. O cheiro é totalmente redundante. Como consumidor, podemos aqui separar a visão de consumidor e a visão de colecionador. Como consumidor, posso dizer que são totalmente redundantes. Como colecionador, é claro, temos a diferença aqui no aspecto apresentação, mas no aspecto cheiro, que é o que todos querem saber, são totalmente redundantes.
A única coisa que nós temos diferente, além da apresentação, é claro, é que no caso do Sharaf Blend, aqui não vai ser possível ver de maneira tão clara, eu vou passar um vídeo para vocês. A única diferença entre eles é que o Sharaf Blend veio com um fio de cabelo de barba dentro da tampa, na parte entre a tampa e o adesivo. Mas eu espero pelo menos que seja um cabelo de barba e não outra coisa. Damas e cavalheiros, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Agradeço a todos por permanecerem até aqui. Fiquem todos com Deus.